Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um enorme prazer tê-lo aqui no meu canal e hoje nós temos uma notícia muito interessante, aquela que vai impactar a vida de muitas e muitas pessoas, milhões de brasileiros. Afinal, nós tivemos um vazamento de dados e uma condenação da Dataprev e do INSS. Pois bem, é isso mesmo. A Justiça Federal concedeu uma indenização para uma aposentada que teve um vazamento de dados. Isso certamente interessa você ou interessa alguém da sua família. Então, nesse momento, já compartilhe esse vídeo porque ele é muito relevante, tá? Se você não sabe do que eu estou falando, não me conhece, então vamos lá, vou me apresentar aqui formalmente a vocês. Meu nome é Leonardo, esses aqui são os meus dados para contato, caso você queira acompanhar o meu trabalho. Sou professor, advogado, consultor e atuo na área do direito digital e, portanto, quem gosta do tema, acha interessante, acompanhe, não perca muitas e muitas notícias, tá certo? Agora vamos lá, quero mostrar para vocês como é que funciona e como é que foi, de fato, essa decisão que motivou a condenação aí da do INSS e também do Dataprev. Então vamos lá, vamos ao site. E aqui, conforme vocês já conseguem verificar, é uma decisão oficial aqui na Justiça Federal do Ceará, no site da Justiça Federal da Quinta Região, a qual eu irei trabalhar com vocês. Vejam que interessante, né? Então, uma sentença, né, uma decisão em primeira instância de um juiz da 17ª Vara que determina que o INSS e o Dataprev no dever de indenização de uma aposentada por conta de vazamento de dados, tá? Aqui o que ocorreu, pessoal? A Justiça Federal condenou, como eu já havia informado, em primeira instância, ou seja, ainda cabe recurso, o INSS e a empresa de tecnologia e informação da Previdência, a Dataprev, né, a pagar uma indenização de R$ 5.000 em danos morais a uma moradora do município de Juazeiro do Norte pelo repasse indevido de seus dados pessoais a instituições financeiras, né? E ela passou a receber, então, ligações diárias por meio de telefone e também o seu filho recebia ligações por meio de mensagens de textos e também no WhatsApp dessas instituições financeiras, oferecendo, olha só, para o espanto de quantas pessoas aqui? Nenhuma, é claro, empréstimos consignados, né? E ela afirma que nunca forneceu seus dados às instituições financeiras. Bom, pessoal, isso daí é uma situação bem séria que ocorre com muitos e muitos brasileiros. Eu, inclusive, sou vítima dessa circunstância e eu sei exatamente como eles agem, né? É uma caça predatória aí a esses dados e o volume de ligações, mensagens, ele é muito elevado, o que de fato causa um incômodo, né? Então, pois bem, acredito aí que a decisão foi acertada e é interessante aqui que na notícia também ele cita, né, a questão da LGPD, é claro, para aqueles que pensam que a Lei de Proteção de Dados é só para constar, então fica aqui registrado que ela foi base aí da decisão na medida em que ela coloca, né, que seja qual for a instituição que explore, né, do direito público ou de direito privado, ela tem que se responsabilizar, né. Ainda menciona, né, que deve haver, nesse caso, o consentimento, né, ou seja, a autorização do titular, que seria, no caso, aí, uma das possíveis bases para o tratamento, né. E aqui ele coloca, né, que isso também é importante, muito me perguntam, né, como é que fica a indenização? Aqui, ó, artigo 42 da LGPD, o controlador e o operador que, em razão do exercício da sua atividade de tratamento, né, no caso aqui, eles coletaram, divulgaram, difundiram dados pessoais, causar dano a outrem patrimonial, seja também moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados. É obrigado a reparar, segundo aqui o relator. Enfim, fica claro que tanto a Dataprev quanto o INSS detinham esses dados e também que houve o vazamento por parte deles e, portanto, ficou essa condenação em R$ 5.000. Bom, aqui eu já vou tecer um comentário que muito me é perguntado com relação aos valores, né? Poxa, só R$ 5.000, alguns vão achar muito, outros vão achar pouco,
Mas, de qualquer forma, pessoal, a gente tem que tomar um cuidado, porque no Brasil prevalece a extensão do dano. Então, ou seja, você vai ser indenizado na medida em que houve um dano, né? Não há aqui no Brasil, para esse tipo de circunstância, danos milionários, né? O que pode ocorrer é que quando muitos e muitos lesados por conta dessa prática ingressam com ações, isso fica realmente, de fato, caro para aquele que viola dados, né? Então, ou seja, individualmente não é algo que representa muito, mas coletivamente, caso todos aqueles que, isso não vai dar em nada, resolvam reclamar e questionar, certamente a instituição passa aí a ter um passivo muito maior e uma preocupação e talvez, quem sabe, uma responsabilidade e uma cultura de dados a ser realizada, tá? Então aqui fica esse registro que eu acho muito, muito relevante e peço encarecidamente que vocês divulguem para que os interessados possam também ingressar com ações, não permitindo que esse tipo de prática continue. E assim a gente consiga, quem sabe, estabelecer uma cultura de proteção de dados aqui no nosso país. Mas antes de encerrar, eu também gostaria de mostrar aqui, só para vocês entenderem, o quanto essa situação ela é recorrente, né? Então, isso aqui é uma decisão já de 2021, então é uma outra decisão, uma outra situação, perdão, que ocorreu aqui. Olhem só, a Dataprev, ela nega vazamento de dados, isso aqui é outra história, tá, pessoal? Não é o mesmo caso, né? Mas demite diretor de segurança, então veja, né? Não vazou dado, mas eu vou demitir aqui o diretor de segurança só por precaução, né? A Dataprev nega suposto vazamento que circula na Dark Web, né? O presidente da estatal demite o coordenador de segurança da informação. Rumores sobre o vazamento enorme teria afetado apenas, né, 270 milhões de brasileiros. Então aqui você vai falar, professor, nossa população não chega a isso, né? Certamente, então, tem dados de pessoas que já faleceram, né? Começaram a circular na última terça-feira e a estatal veio a público negar que isso tenha acontecido, mas demitiu o diretor, né? Aí houve vazamento, né? Eles falam que aqui havia informações, né, que o hacker tem aí 52 bases de dados nesses 270 milhões de brasileiros, né? O site aqui que eu estou acompanhando a notícia apurou e não foi divulgada a amostra de dados para conferir a veracidade, tá certo? Então fica aqui registrado que nesse caso haveria fotos de rosto, então aqui você pode até ter dado sensível, informações sobre dívidas, scores de crédito, então assim, não está na LGPD dados financeiros como sensíveis, mas há um entendimento que seriam dados sensíveis, né? Além do RG, título de eleitor e PIS. Então vejam que isso é gravíssimo, né? A Dataprev, como foi mencionada, nega a situação, mas demite o diretor aqui. Então foi a nota que comunica a dispensa do empregado na data aqui referente à reportagem, tá? Enfim, aqui fica o registro do que é a Dataprev, mas enfim, acho que deu para vocês entenderem as circunstâncias desses fatos, tá? Então aqui eu encerro o vídeo, agradeço muito, muito mesmo, peço aí que vocês acompanhem os trabalhos, que vocês divulguem esses trabalhos. Também, pessoal, aproveitando, caso seja aí do interesse de vocês, eu vou divulgar, esperem só um minuto, aqui um link para que vocês possam acessar um grupo no Telegram que trata aí dos estudos da LGPD, tá bom? Então todos estão convidados, fica mais fácil aí para vocês localizarem esse grupo no Telegram por meio do QR Code ou por meio do nome do grupo, que é só vocês buscarem lá no Telegram. Mas também, caso você não localize, aqui na descrição do vídeo tem o grupo, tudo certinho. Então vale muito a pena vocês acompanharem esses trabalhos, tá bom? Então acompanhem, isso é muito legal, caso você tenha gostado. Eu trarei mais e mais notícias, mais informações. O mais importante é que você acompanhe, também divulgue essa ideia, porque questão de privacidade, questão de segurança de dados é uma questão que interessa a todos, tá certo? Um grande abraço e até a próxima!